Olá, gente, bom dia. Me chamo Ana Lisete, sou enfermeira aqui do Hospital de Santana do Acaraú e da Unidade Básica Maria Lernilson, no Jericó. Hoje eu venho trazendo para vocês um assunto muito importante, que é o cuidado da mãe com as crianças frente à pandemia, sobre o Covid, não é isso? Então, eu vou falar um pouco sobre ela na fase gestacional e um pouco dos cuidados com as crianças e com os bebês, tá bom? A atenção com a gestante frente à pandemia, atualmente estão sendo desenvolvidas pesquisas para entender o impacto da infecção na gestante com relação ao Covid. E esses dados ainda são limitados no momento, mas ainda estão sendo feitos vários estudos. Os riscos que as mães têm, várias perguntas que elas estão me trazendo na unidade, eu trouxe algumas aqui para tirar algumas dúvidas de alguém que ainda pensa no assunto, sobre quem está pensando em engravidar, quem já está grávida e vai ter o bebê agora, né? Eu estou grávida. Como posso me proteger contra a Covid? Bom, a gestante deve ter as mesmas precauções do que nós, que não estamos gestantes, e ter esse cuidado da higienização das mãos com sabão, com álcool em gel, e também o cuidado do distanciamento, do isolamento social. Sempre sair, se possível, e ter esse cuidado de estar distante, de estar de máscara, não tocar a mão nos olhos, boca, e sempre estar prestando atenção quanto a isso. E não ficar perto de pessoas que estão aparentemente com síndrome gripal, tossindo, espirrando, e sempre sair o máximo de precisão possível, evitar realmente as saídas nessa fase. As gestantes devem ser testadas em relação ao Covid? Sim, e devem ter preferências quanto a isso. Então, você gestante que está com síndrome gripal e precisa e quer fazer essa notificação, está com medo, precisa dirigir à unidade básica de saúde, entre em contato com a enfermeira da sua unidade e solicita um teste. Você vai ser a prioridade, certo? A Covid pode ser transmitida para a mulher do bebê, da mãe para o bebê? Os estudos ainda não comprovaram que isso possa acontecer. Mas, durante o parto, se a mãe realmente for positiva, vai ter que ter todos os cuidados possíveis, né, nesse parto. Então, tem que ser avisado com antecedência a equipe que vai fazer esse parto, a prestar os primeiros atendimentos, para toda a equipe se proteger e não ter essa contaminação, essa infecção generalizada, tanto dos profissionais quanto de outras pessoas e até mesmo do RN, né? Então, quais os cuidados devemos tomar durante a gestação e o parto? Bom, sempre os cuidados são os mesmos. Tratar a gestante como uma pessoa importante, com respeito, com dignidade. E deixá-la ela bem à vontade para que isso ocorra naturalmente, certo? Com relação ao Covid, como eu disse anteriormente, preparar realmente a mãe, que é positiva, no caso, ou suspeita, e fazer a maior proteção do material, da sala, da equipe de profissionais, da pessoa que está acompanhando ela, do bebê, do geral, certo? E gestantes com suspeita e confirmação da infecção pela Covid devem necessariamente ser submetidos aos partos cesarianos? Não necessariamente. Segundo a OMS, aconselha-se que o parto seja cesáreo, devido à infecção. Mas caso a mãe queira ter um parto natural, não tem nenhum problema, certo? Outra pergunta bem persistente que estamos tendo, que é quanto à amamentação. Mãe infectada quer amamentar. É possível? Sim. As mulheres que têm Covid podem amamentar os seus filhos, se desejarem. Elas devem ter todo o cuidado, uso de máscara, sempre quando for pegar o bebê. Limpar, se lavar mãos antes e depois, sempre ter o mínimo contato
principalmente estar de máscara quando for amamentar. E rotineiramente limpar e desinfetar os objetos que ela mais toca. Quem tem Covid pode segurar o meu bebê? Sim. Contato próximo e amamentação precoce exclusiva ajuda o crescimento do bebê. Então é importante a mãe estar com o bebê durante esse período, mesmo ela estando com Covid, certo? Tem o Covid, uma pergunta bem importante, gente, porque a gente acha às vezes que as mães não estão amamentando por preguiça, por não ter paciência, mas não. Principalmente pessoas que estão com Covid, elas se sentem muito indispostas, então é muito comum elas se sentirem fadigadas. Então, elas perguntam realmente o que elas podem fazer para amamentar o seu bebê, porém elas se sentem indispostas. Então a gente tem que aconselhar, falar da importância e tudo, mas podemos ajudar elas quanto a isso, fazer a extração de leite, porque durante a mama sempre elas cansam mais, então a extração de leite antes do neném vir para mamar, dar o leite, oferecer num copo nesse período que ela se sente indisposta, e assim tentando melhorar a qualidade de vida dessa gestante, que ela é muito importante, não é isso? Agora vamos falar um pouco sobre atenção ao recém-nascido. Falei um pouquinho das gestantes e agora eu vou entrar na parte do bebê, que é o que estamos preconizando, né? Isso é o cuidado da criança e do bebê. Como eu falei sobre um pouquinho sobre as gestantes frente a essa pandemia, vou falar um pouco agora sobre a assistência com os recém-nascidos e as crianças, o cuidado que devemos ter frente a essa pandemia. A infecção causada pelo coronavírus, denominada Covid-19, provoca quadro de síndrome gripal, cujo quadro clínico pode variar de uma apresentação leve e assintomática a uma grave, como um choque séptico, até uma falência respiratória. As crianças não estão isentas dessa infecção, apesar do quadro delas, o número de crianças infectadas sejam baixos, porém elas ainda são grupos que pode acontecer ter essa infecção. Então, as evidências científicas não mostram uma infecção nas gestantes, que passam para o feto ou para o recém-nascido através do leite. Alguns estudiosos ainda estão pesquisando quanto a isso, porque teve alguns casos de crianças com mães positivas acusarem infecção também. Então, para assimilar essa infecção à gestante, às RN, vão ser feitos ainda vários estudos. O contato dos RNs com a mãe, como eu disse anteriormente, é super aceitável e até importante para o desenvolvimento e o crescimento da criança. É feito todos os cuidados necessários com a criança e a mãe pode fazer todos esses cuidados, como banho de sol, aleitamento materno, o contato pele a pele com a mãe pode acontecer sim, tomando todas as medidas de precauções possíveis, certo? Evitar, com esses bebês, evitar contato com pessoas de fora, com pessoas sintomáticas ou pessoas infectadas, pessoas com síndrome gripal, tosse, espirro, febre, quadro de febre há vários dias. Sempre as mães devem ter atentas a esse período, tanto quanto recém-nascido, quanto com as crianças. Então, se você vê que a pessoa realmente está com um quadro gripal, é melhor evitar esse contato, até com você e com a criança. Sempre estar lavando as mãos antes de pegar no seu bebê. Aleitamento materno, sempre fazer a higienização do seio antes, fazer a limpeza das suas mãos, sempre com água e sabão ou álcool em gel a 70%. E com relação às crianças grandinhas, não vamos deixá-las também muito expostas. Evitar deixar brincar em lugares fechados, evitar brincar com outras crianças que não conhecemos e evitar realmente que essas crianças saiam para brincar do lado de fora. Sempre incentivá-las a brincadeiras interativas dentro de casa,
à higienização, aos cuidados que elas precisam ter, a conversas, por que está acontecendo, sempre orientá-las quanto a isso. Orientar quanto a lavar as mãos, a pegar em objetos e não colocá-los na boca, evitar a troca de ao sair a pega nesses materiais, botar na mãozinhas na boca, sempre orientá-las quanto a isso, conversar bastante com eles em casa, porque eles ainda é um grupo que o risco são poucos, mas tem e são crianças que podem agravar também. Então sempre trazer essas orientações com eles em casa para ser mais eles estar mais atentos na rua, certo? Então, manter uma alimentação saudável dessas crianças e um sono tranquilo. Não compartilhar objetos de uso pessoal, sempre separar talheres, roupas de cama, toalhas, sempre para a pessoa. E além disso, ficar atenta à higienização sempre dos brinquedos, e especialmente as crianças que estão com a fase oral, que é aquelas que sempre colocam os objetos na boca, colocam mãozinhas na boca. Então, é sempre mantê-las em casa e com a higienização necessária.